Oi! No vídeo de hoje vamos bordar mais uma parte da mini. Se você perdeu alguma parte, vou deixar o link na descrição. Também estará na descrição desse vídeo as linhas que eu usei e o link para o gráfico, que é da designer Dinha.cruz. Vou começar usando a linha preta para fazer os braços. Cortei 1 metro de linha, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Todas as vezes que minha linha acabar, eu vou utilizar o mesmo tamanho de linha de 1 metro. Se por um acaso eu for utilizar um tamanho diferente, eu aviso você. Aqui está a manga do vestido. Na última carreira da manga, vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou com a agulha de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saio na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha e fecho o 7º ponto de cima para baixo para a direita, saio na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, e agora introduzo a agulha aqui no primeiro ponto que eu fiz, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Viro o meu trabalho, passo a agulha aqui, ó, por baixo dessa linha preta, puxo, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha deste etamine e dessa linha,
puxo. Vou aqui, ó, pro lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Pro lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente linha na agulha e vou fazer o outro braço da mini. Olha, aqui está o cinto, passa uma carreira, duas, na terceira carreira, tá? Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, viro a agulha, faço o quinto ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 1, 2, 3, 4 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3 pontos. Volto fechando esses pontos para a esquerda, de cima para baixo. Fecho 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fazendo 2 pontos, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fechando mais um ponto. Agora, de cima para baixo para a esquerda, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 1, 2, 3, 4 pontos, fecho o quinto ponto, introduzindo a minha agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro o meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com a linha cinza número 399. Está aqui o último bracinho que fizemos. Então, eu vou vir aqui, ó, na última carreira, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha,
de baixo para cima para esquerda, faço 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, agora são 2 pontos na diagonal. Vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 1, agora aqui de baixo para cima para a esquerda. Vou voltar já fechando esses primeiros pontos, viro a minha agulha, vou para a direita de cima para baixo, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, viro a agulha de cima para baixo, fecho 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Faço um ponto virando a agulha de baixo para cima para a direita, outro aqui de baixo para cima para a direita, saio nessa carreira, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, um ponto de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita de baixo para cima, faço um ponto, esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima e esquerda de baixo para cima. Então, aqui ficou uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos na vertical. Agora tem uma sequência novamente de 4 pontos na vertical. Vou para a esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima 2, esquerda de baixo para cima 3, viro a agulha, faço o quarto ponto de cima para baixo para a direita, viro a agulha fechando este ponto de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima. Esquerda de baixo para cima, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita, viro a agulha fechando este ponto de baixo para cima para a esquerda, esquerda de baixo para cima, faço um ponto, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, 2 pontos, saio na carreira de baixo, esquerda de cima para baixo, faço um ponto. Agora para a direita de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo, faço 2 pontos, saio na carreira de baixo, faço um ponto. Agora são 5 pontos na vertical. Vou para a direita de cima para baixo 1, esquerda de cima para baixo 2, direita de cima para baixo 3, esquerda de cima para baixo 4, direita de cima para baixo 5. Viro a agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Agora esse de baixo para cima para a direita. Esquerda, de baixo para cima, direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda,
Viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Novamente, esquerda de cima para baixo. Agora, vou fazer essa sequência aqui, olha. De 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Fiz um, agora para a direita, de cima para baixo, 2. Esquerda de cima para baixo, 3. Direita de cima para baixo, 4. Não faço esse ponto, vou para a direita mais ainda, ó, de cima para baixo. E agora 2 pontos de cima para baixo para a direita. Faço um ponto, introduzo a agulha no avesso para fazer o remate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo desse cetamine e por baixo da linha, puxo. Passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Aqui não tem muito lugar para a gente esconder os pontos. Vamos passando aqui, ó, por baixo deste cetamine, puxo. Agora vou por baixo deste cetamine dessa linha, puxo. Agora vou aqui, ó, por baixo deste cetamine, puxo. Quando não tem muito lugar para esconder, é melhor ir andando um pouco mais, por isso que eu passei por baixo de tantos pontos. Passo por baixo dessa linha deste cetamine, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de linha cinza na agulha. O último ponto que fizemos foi esse, então vou introduzir a agulha de cima para baixo em cima dele. Puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fecho um ponto. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, fecho o segundo ponto, saio na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima. Viro a agulha para a esquerda de cima para baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Este ponto, como vocês podem perceber, não vai dar para continuar o avesso perfeito. Então, vou fazer aquele truque, introduzo a minha agulha no avesso, puxo, marco aqui, ó, que é onde que minha agulha vai ter que vir para o meu avesso continuar perfeito. Viro meu trabalho, aqui está minha linha, ó, e aqui está onde eu tenho que marcar. Então, eu venho com a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo e vou aqui onde eu marquei, saindo com ela no direito, puxo. Viro meu trabalho. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Vou para a esquerda de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos, saio na carreira de baixo, vou para a esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo, agora aqui de cima para baixo para a direita, novamente direita de cima para baixo,
Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo aqui nessa outra carreira de baixo. Viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, faço um ponto, ainda para a esquerda, de baixo para cima, agora aqui, de baixo para cima, novamente, de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Agora para a direita de cima para baixo, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Novamente para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, vou fazer essa sequência de pontos até aqui. São 8 pontos. Vou para a direita, de cima para baixo, faço 1, esquerda, 2, direita 3, esquerda 4, direita 5, esquerda 6, direita 7, esquerda 8. Agora, vou voltar fechando alguns pontos. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, de baixo para cima para a esquerda. Passo por baixo dessa linha, puxo, vou introduzir a agulha aqui, saio com ela no avesso, para dar continuidade a esses pontos aqui. Vou introduzir minha agulha, eu quero que minha agulha saia aqui, viro meu trabalho, marco o ponto, ó. Aqui está a linha, passo com a agulha por baixo dessa linha e deixo etamine, puxo e introduzo aqui, ó, onde tinha marcado, saindo com ela no direito. Viro meu trabalho. Vou de cima para baixo para a direita, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, fecho esse ponto para a direita de cima para baixo, novamente direita de cima para baixo. Viro a agulha, faço 2 pontos de baixo para cima para a direita. E o último ponto, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Fecho esses pontos para a esquerda de cima para baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima. Para a esquerda, saio na carreira de cima, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda, passando por trás desse ponto que já está finalizado. Fecho esse ponto, introduzindo a minha agulha, saio com ela no avesso. Eu vou marcar aqui, que é onde que eu tenho que sair com a minha agulha para dar continuidade no trabalho. Viro meu trabalho. Aqui está a linha e aqui está o ponto que eu preciso chegar com a agulha. Marco ele com o dedão, vou com a minha linha, ó, passo aqui por baixo deste etamine, puxo, introduzo a agulha onde eu marquei, saindo com ela no direito, viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda,
passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, passando por trás desse ponto que já está finalizado. Esquerda de baixo para cima, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, esquerda de baixo para cima, fecho um ponto, direita de baixo para cima, fecho outro ponto. Saio na carreira de cima e agora vou fechar esses pontos. Passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, passando por trás desse ponto que já está finalizado, saio na carreira de cima. Para a direita, de baixo para cima, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha, saio com ela no avesso para arrematar, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente a agulha por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha, passo a agulha por baixo da linha do etamine e puxo. Vou aqui para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Ainda para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente linha na minha agulha, o último ponto que fizemos foi esse, então vou introduzir a agulha aqui do lado dele, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a direita, de cima para baixo, faço mais um ponto, fecho mais um ponto, saio na carreira de baixo. Novamente, direita, de cima para baixo, saio na carreira de baixo, agora de cima para baixo para a direita, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo,
finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda. Agora fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo aqui na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3 pontos. E agora fecho o último ponto, introduzindo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Para a direita novamente, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar. E assim finalizamos uma mão. Agora vamos fazer a outra. Vou começar aqui, ó, do lado desse pontinho que está sozinho, esse preto. Introduzo a agulha de cima para baixo. Vou aproximar a imagem, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. Deixo esse ponto sem fazer, vou na carreira de cima, viro a agulha, de cima para baixo para a direita, faço 2 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para esquerda, de baixo para cima para a direita, fechando este ponto. Saio na carreira de cima, vou para a esquerda de baixo para cima, fecho outro ponto. Agora, direita de baixo para cima, saio na carreira de cima, faço mais um ponto de baixo para cima para a direita. Para a direita, de baixo para cima, faço um ponto. Viro a agulha para a direita, de cima para baixo, faço um ponto, saio na carreira de baixo. Novamente para a direita, de cima para baixo. Agora aqui, de cima para baixo para a direita. Esquerda, de cima para baixo, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para direita, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda ainda, de cima para baixo, faço um ponto. Viro a agulha e faço um ponto de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto para a direita, de baixo para cima.
passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, passando por trás desse ponto que já está finalizado. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, fecho esse ponto. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo, fecho esse ponto. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, faço um ponto. Agora, direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima, novamente direita de baixo para cima. Agora aqui, de baixo para cima para a direita, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora, de baixo para cima para a direita, novamente de baixo para cima para a direita. Agora, para a direita, de baixo para cima, faço 2 pontos. Viro a agulha e faço um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, faço um ponto. Agora, aqui na carreira de cima, um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, um ponto de cima para baixo para a direita. Novamente, direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Não vou fazer esse ponto. Continuo para a esquerda de cima para baixo, faço esse ponto. Saio na carreira de baixo, vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 2 pontos. Volto para a direita, de baixo para cima, fechando esses 2 pontos. Continuo para a direita, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3 pontos. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Não faço esse ponto agora. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha. Puxo. E agora finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Volto fechando um ponto, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha, finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Agora, ainda para a direita, de cima para baixo, faço um ponto. Esquerda de cima para baixo. Direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo,
finalizo o ponto de cima para baixo para esquerda. Saio na carreira de baixo, faço um ponto de cima para baixo para esquerda, viro a agulha, de baixo para cima para direita, faço um ponto, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo e finalizo o ponto introduzindo a agulha, saio com ela no avesso, porque minha linha está acabando. Vou fazer o arremate, viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Volto aqui, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. O último ponto que fizemos foi esse, então vou introduzir a agulha aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha para a esquerda de baixo para cima, faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora vou aqui de baixo para cima para esquerda e faço esse ponto aqui de baixo para cima para esquerda. Viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, vou para a direita, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3 pontos, viro a agulha e fecho o quarto ponto de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou aqui de baixo para cima para esquerda, volto fechando esses pontos, para a direita de cima para baixo, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Agora aqui, de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto introduzindo a agulha aqui no avesso, porque precisamos fazer esses pontos aqui também. Então, eu marco aqui este ponto, viro meu trabalho, coloco o dedão aqui na marcação, tiro a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha aqui, ó, puxo, passo aqui por baixo deste etamine,
puxo. Agora, passo a agulha por baixo dessa linha, desse tamine, puxo, introduzo a agulha aqui, onde eu marquei. Saio com ela no direito. Vou de cima para baixo para a esquerda, faço um ponto. Agora aqui, de cima para baixo para a esquerda. E novamente de cima para baixo para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Agora fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha no avesso, fechando este ponto. Agora eu vou marcar este ponto aqui. Viro meu trabalho. Aqui está a linha, aqui está a marcação que eu fiz. Então, eu vou vir com a minha linha, passo por baixo deste tamine, dessa linha, puxo. Passo por baixo deste tamine, puxo. E introduzo a agulha aqui onde eu marquei. Saindo com ela no direito. Agora, eu passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo o ponto virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo. De baixo para cima para a direita. Viro a agulha. Passo por baixo dessa linha. Puxo. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Passo por baixo dessa linha. Puxo. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, faço um ponto aqui de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Direita de baixo para cima. Esquerda de baixo para cima. Agora aqui, viro a agulha, passo por baixo dessa linha. Puxo. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, de cima para baixo para
esquerda saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda de cima para baixo, faço um ponto. Ainda para a esquerda de cima para baixo, faço 2 pontos. Esquerda de cima para baixo, um ponto. Direita de cima para baixo. Volto fechando esses pontos, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Novamente de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, esquerda de baixo para cima. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha cinza. Puxo, passo a agulha novamente, agora por baixo das linhas do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Coloquei novamente um pedaço de linha na agulha. O último ponto que fizemos foi esse, então vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fechando este ponto. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo, passando por trás desse ponto. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora aqui, de cima para baixo para a esquerda. Direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Viro a agulha, faço um ponto aqui de baixo para cima para esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita. Esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Direita de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo. E agora introduzo a agulha aqui, saindo com ela no avesso, para fazer o arremate. Viro o meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha,
puxo e vou cortar. Assim está ficando o nosso trabalho, o avesso e o direito. Vou terminar este vídeo por aqui e gravar a próxima parte. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.